E aí, galera? Fala, galera! Voltamos, pois é, há 2 semanas nós pausamos a parte 1 desse programa Eu e tô com a agora mesma voltamos. roupa. E tá com a mesma roupa. Todos nós, né? Ô, Bia, mas qual que era o tema do programa mesmo? Pois é, mas isso pode, o cristão e a cultura pop, né? A gente tava falando de vários filmes legais, indicações e como, né, balancear isso. E aí, o Bibo tava falando, né, de um filme, uma indicação, inclusive. Que é antigo, mas que tem muita coisa boa, então? Mas que é muito atual. Oito, não, é que 8. Oi. É que a gente tem que dar oi, né? Que tem gente nova vendo esse programa aqui. Isso, agora é galera É nova. verdade. Nova. verdade. Oi, gente, eu sou o Bibo. Para me microfone conhecer um caiu. pouco melhor, volte o programa da semana retrasada. Aliás, da último programa do The Newcast. Tá errado ali ou eu tô vendo errado? Não, é Newcast. É estilo a letra. Ah, claro. Virar, Não, claro. a gente entendeu? começou semana passada justamente falando sobre o cristão e a cultura pop, então a gente já falou sobre, na parte 1, daquela coisa do sagrado e profano, até que Isso. ponto eu posso assistir e consumir cultura pop. E aí nós falamos basicamente que o cara precisa se alimentar muito da palavra de Deus e ir com uma boa cosmovisão para esses filmes, séries, porque tá tudo certo. E claro, e não vê de tudo, né? Tem E não vê coisas de que a tudo, gente, tem por coisas que a exemplo, gente se deve você tem evitar vários gatilhos, tem que tomar cuidado. Um argumento, cara, eu esqueci um argumento muito bom, mas deixa para outra vez. Aham. Vamos lá, eu tava indicando Todo-Poderoso quando bruscamente o programa foi cortado. Aliás, eu tava aqui, a galera começou a olhar no celular, que besteira que eu tô falando, né? Parece almoço de família que tá todo mundo no celular. Mas enfim, aí eu tava indicando Todo-Poderoso, que é um filme muito bom, de 2003, com o Jim Carrey. E pra mim ele passa a mensagem que a gente muitas vezes critica Deus, mas no fundo, se tivéssemos o poder de Deus, usaríamos para o nosso benefício próprio. Isso porque o Jim Carrey só ficou responsável por um quarteirão do bairro dele. E ele não deu conta. E aí a gente fica criticando Deus e tal, que não faz as coisas direito. Então, para mim, a mensagem do filme é isso. Né? E aí, você estava falando, Bia, né? Sobre mudança e tal. E tem uma frase do filme que é muito isso, né? Seja a mudança que você... milagre, né? Seja o milagre. Seja o milagre que você quer no mundo e tal. Então, eu acho que é uma Massa. mensagem muito positiva do filme e tal. Vários do Jim Carrey tem uma mensagem legal. O próprio O Mentiroso tem uma mensagem muito legal também sobre mentira, sobre verdade, sobre paternidade. Então, tem um outro filme legal também, Sim, Senhor, que é a ideia de dizer sim para a vida, mas dos limites, sobre os limites. Cara, é muito bom mesmo. Mas o outro filme, a gente ia falar sobre O Senhor dos Anéis, né? Que a nova geração não conhece tanto. Ainda que em 2022 teremos uma série no Amazon Prime. Ó, que Bibo, massa. a gente tem que defender a galera mais nova assistir filmes antigos, porque eles têm muito preconceito. Não, gente, que isso? O filme é de 2010, muito velho. Não, que isso, a trilogia O Senhor dos Anéis, De Volta para o Futuro. O Lucas Lemos, que tá ali na produção, ele começou a ver o 007, do Daniel Craig. Ele viu o Skyfall, o Spectre e esse novo. E o Quantum of Solace, acho. E daí o primeiro, que é o Cassino Royale, ele não viu porque achou que é muito velho. Não, que absurdo. Mal sabe ele que... 2006, Que absurdo, Mal Léo. sabe 2006. ele... Ele vai lá e multa todo mundo agora. Não, mal sabe ele que esse filme é inspirado, né, essa nova pegada Não, do o 007. Lemos é muito babaca mesmo. Não, brincadeira. Ei, essa Galera Lemos, falando mal do Lemos. Lemos, Não, te amo. brincadeira. Essa nova pegada do Acabando com o Lemos, 007, tá ali. essa nova pegada do 007 foi inspirada num filme anterior a ele, ao Cassino Royale, que é a trilogia Bourne. Que se você gosta de filme de ação... Nossa, trilogia Bourne é Parece que eles normal. estão falando grego. Matt pra mim, Damon. tá? Não, Mas eu... tem muito filme Ei, bom, a velho. trilogia Bourne, sério, assistam a trilogia... Jason Ó, Bourne. agora tá Cara, passando, assista. tá Mas passando o assim- novo Caça-Fantasmas no cinema. Cara, fantástico. os 2 primeiros Caça-Fantasmas são maravilhosos. Tanto E que esse anos filme tá 80. honrando, e é anos 80. Os efeitos são datados? São datados. Parece novela da Record. Ô, Mas, e cara, quer ver, lembrei um filme antigo aqui, cara, Matrix, cara. vai ter o Tem- Resurrection. Vai ter Mas o peraí, Matrix mas tem novo. Não, mas assim, ó, filme antigo, filme novo não é selo de qualidade. Nem um pouco. nem É um só tu pouco. ver esse ponto, esse Red Notice aí do The Rock e da Gal Gadot. Alerta Meu, vermelho. Alerta muito vermelho. ruim, mano. Muito ruim. E aí, uma Assisti. das produções mais caras da Netflix. Ei, assisti ruim, o cara. Ryan Os filmes Reynolds desse também, ano, né? no geral, foram Não, Free muito Guy é ruins. massa, velho. Free Ô, Guy. Free Guy é massa. Que é com o Ryan Reynolds também, né? Cara, que legal o Free Guy. E tem uma mensagenzinha legal também de Free Guy e tal. Mas já lançou no cinema? Enfim, Já dá pra gente saiu. falar de outro Já assunto? lançou e já saiu. Eu vi na locadora do Paulo Coelho esse. Então, aí o que acontece, cara? Outro filme antigo também, legal, O Senhor dos Anéis que eu tava falando. Cara, é uma trilogia fantástica. Inclusive, até falei pra uma amiga minha que nunca tinha assistido, falou, pô, tu tem que assistir. Por quê? Porque é um filme que fala de amizade, é um filme que fala de vencer o mal, de carregar o fardo, entende? De tomar decisões Oi, em tem prol uma parada dos meio outros. cristã por trás também, Tem, né? não, o anel, porque o Tolkien, como nós falamos no Qual que é a programa vibe do passado... Senhor dos Anéis? A galera que Cara, é não uma assistiu aí, qual que é? fantasia Da dramática. sinopse. É basicamente um anel que foi criado para dominar
todos os outros anéis que simbolizam o poder, tanto dos homens, quanto dos anões, quanto dos elfos. Mas Sauron, ele é alguém maldoso, entendeu? Que já vem lá, né, do Melkor, né? Enfim, tem toda uma mitologia que o Tolkien cria. Mas o Sauron, ele cria um anel que engana todos os outros anéis e destrói. E esse anel, ele é um anel que suscita a malícia, a fome pelo poder. Ele é um anel mágico, um anel poderoso. Ele te atrai, pra que tu te pegar atrai. o anel, tu fica Isso, tu fica alucinado, possuído assim. por ele, você só pensa em você quer usar o poder do Meu anel. precioso. Exato, tanto que ele acaba com a vida do Sméagol, né? O Sméagol, ele era um ser humano, ele ficou assim Ele era um pela hobbit. sedução do anel, ele era um hobbit. Ele era um hobbit. Ele E foi ele se foi- deformando Interessante. por causa da sedução Justamente. do anel. E o anel ficou ali cozinhando ele por, sei lá, acho que 500 anos, se não me falha a memória. Daí, beleza. Daí, Então é isso, show. então é E um aí- filme que daí você tem um mal que precisa ser destruído. Então você vê o bem e o mal, entende? Você vê, é um filme que fala de tentação, é um filme que fala de redenção. Cara, a amizade do Sam e do Lealdade, Frodo, né? Jornada. a lealdade do Sam e do Frodo, cara, se você não chorar no final do Retorno do Rei, você não é ser humano, entende? Então assim, fora que os efeitos continuam bons, É isso que eu ia falar. né? Os efeitos continuam bons, porque tem muito Porque efeito os efeitos prático. pra época já foram, Já tipo, foram. fora da Tanto realidade. é que- entendeu? De quando que é essa produção? Cara, Porque de- é do livro, né? É de 2001, entendeu? A Então, assim, 2003. Eu não era 2001 nem a nascida 2003. ainda. Tu imagina, tem 20 anos o Senhor dos Anéis. Eles foram gravados Caramba, por... tu nasceu em que ano, Bia? 2003. E assim, tem no Retorno do versões, Rei. tem versão remasterizada, tu nem percebe que o filme é antigo. Não, é muito bom. Tem a Antigo. cena que eu mais gosto é no Duas Torres, que é quando o Legolas dá aquela subida no cavalo, né? Que aquilo é totalmente surfada. totalmente contra a A gravidade, totalmente contra a física, é muito bom. Ah, mas e isso aquela é cena, todo filme da Marvel Tu também. percebe assim um pouco aquela... Não, mas nenhum tem a beleza e a leveza do Legolas, não tem. Aí o que acontece? O Legolas, tu percebe que aquela cena tá meio datada e tal, assim, tem alguns efeitos que tu percebe que são meio datados. Agora, quando o James Cameron viu o Sméagol em Duas Torres, ele, opa, já posso fazer o meu filme Avatar. Que é um filme antigo, também acho que 2008, se não me falha a memória. E, cara, tu assiste hoje e é maravilhoso. Avatar é O Avatar 2009. é um 2009. efeito especial, não bateu, cara. Não tem pra bater efeito de Avatar. Ele ainda hoje, isso que eu tenho uma TV, eu tenho um E Blu-ray. antes de Ultimato foi o filme mais assistido, né? A Sim, maior bilheteria, a maior bilheteria da mundial. história é Avatar. Aham. Se eu não me engano, passou recentemente de volta, porque eles fizeram Eles uma reestreia passaram na de China, novo acho. na China. E na verdade, que bom que passou, porque eu achei muita sacanagem a Marvel e a Disney para passar Avatar, botar uma versão inacabada do Ultimato, com umas cenas adicionais, sem renderização, então assim, sem os efeitos especiais, só para passar. Achei uma jogada bem porca, assim, da Disney. Mas enfim, fato é que são filmes antigos que carregam uma mensagem muito legal. Lealdade, uma jornada, uma aventura, entendeu? Tem princípios muito legais e que muitas vezes escapam, né, dessa turma. O próprio Karate Kid tem uma mensagem legal. E vou até trazer o mais recente, que é o com o Jack Chan, né? O Jack Chan e o filho do Will Smith. Né? Jaden Smith. Então, assim, cara, é um filme que fala de nobreza, fala de disciplina. Inclusive tem uma série muito legal também, que é o Cobra Kai, né? Eu vim com a camisa Que do é Cobra com- Kai. Tira casaco. Põe Coloca casaco. Isso. Tira casaco. Então, assim, são filmes que falam. Põe casaco. Então, se você tem, olha aí, ó. Se você Tira tem. relógio. Põe relógio. Põe relógio. Se você tem uma cultura cristã, né, como a gente falou na primeira parte desse programa, se você está embebido, se você está encharcado pela palavra, você consegue olhar essas coisas e perceber, opa, esse filme passou dos limites para mim, vou desligar. Ou vou pular essa cena. Até com Aham. relação a isso, a coisas meio pornificadas, Total. assim, e tal. Tem que, cara, evita isso aí. Infelizmente, o corpo humano, ele é um produto. Ele se transformou num produto, né? Então, as mulheres são sempre hiper, mega sensualizadas. Você vê isso já até nos quadrinhos, né? As curvas femininas, todas bem aviltantes, aquela coisa toda. Isso está acontecendo com o corpo masculino também, cada vez mais homens sem camisa, nus masculinos cada vez mais frequentes e tal. Preocupante. Isso é complicado, isso realmente está acontecendo, né? Então, algumas coisas realmente não dá pra gente assistir, por mais que até tenha uma mensagem bacana e tal, a gente tem que dar uma evitada. E uma crítica até às plataformas digitais, né? Que os filtros de idade são muito ruins, né? Nossa, mano, coisa com 12 anos que não tem, né? Como aquilo ser pra Tá 12 doido, anos, tá né? doido. Verdade. Então, assim, ter uma... Eu só queria comentar sobre um último aqui, que é o
do Lewis. Lewis, E vocês que é percebem lá no Lewis também, embora eu acho que ele não teve essa intenção, né? O Lewis escreve Crônicas de Crônicas de Nárnia, que Nárnia, depois é. vira... São 3 filmes, né? Nós temos O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós temos O Príncipe Caspian e nós temos A Viagem do Peregrino... Viagem do Peregrino da Viagem do Alvorada. Peregrino da Alvorada. Isso, Viagem no Peregrino da Alvorada. São os 3. E esse é o livro que eu menos gosto, na verdade. Eu queria muito que eles adaptassem Cadeira de Prata. Para mim é a melhor crônica do Sobrinho Lewis. do Mago. Sobrinho do Mago é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Mas enfim, o Sobrinho do Mago é muito bom, cara. O Menino e Seu Pô, Cavalo. eu te dei um livro do Lewis que fala sobre as Então, histórias. o Lewis, ele não escreve, ele escreve uma fantasia. Ele não escreve para ser um livro cristão. Só que o Lewis, ele deixa muito mais claro as analogias cristãs. Né? Por exemplo, o Tolkien, ele era um bom cristão também. E por mais que ele às vezes não queira admitir, os estereótipos cristãos estão todos ali em Tolkien. Por exemplo, os orcs. Os orcs são aqueles bichos feios, meio parecido comigo, que aparecem lá no Senhor dos Anéis. Tolkien do Senhor dos Anéis. O Tolkien do agora, Senhor dos Anéis, certo? Os dois eram amigos, inclusive. Eles tinham um GP. Eles tinham um GP que eles se encontravam toda semana num grupo pequeno, onde eles discutiam várias coisas. Imagina o cara num GP com o Tolkien. Não, com o tinha Lewis. o GP, tinha bem legal. Eles discutiam fantasia, cristianismo e tal, um monte de coisa, legal. literatura. E aí, o Tolkien, quando ele escreve, ele não admite que ele tem influências cristãs. Só que, cara, daí depois, até mais velho, ele vai admitir que a Galadriel é uma imagem da Virgem Maria. Por exemplo, os orcs. Os orcs são elfos que caíram. Onde tem uma história de gente que é bonita, caiu e ficou feia, né? Os demônios da Bíblia, enfim. Tem uma série, né? O Anel como pecado, Frodo como Jesus, né? Aragorn. E até a Valfenda lá é muito uma ideia de céu, Não, assim, de Valfenda paraíso. é totalmente né? paradisíaca e tal, enfim. Tá, a questão da eternidade, tá tudo lá. E no Lewis? No Lewis, ele já deixa um pouco mais... Lewis, tu fala Lewis, né? Lewis. Não, Mas Lewis. como tô errado aquela falando frase isso do também, né? terceiro Nárnia, vocês têm que aprender a me reconhecer no Cê- mundo de aham, vocês. no mundo de Isso. vocês eu tenho outro nome, vocês têm que Isso, aprender exato. a reconhecer por ele. Exato. Então, É tô arrepiado, doido, é tô arrepiado doido, é quase. doido. não, em Lewis isso é bem claro, as analogias, né? O Até a sacrifício, pedra, né? Quando a ele pedra. morre, daí ele ressuscita, né? Total. O Aslan, a pedra tá rachada O no Aslan, meio, tipo, né? sendo um Nossa. tipo O de Aslan, Cristo. Aslan totalmente um tipo de Cristo, até porque Aslan é uma palavra turca para leão. Entendeu? E quem é o leão da tribo de Judá, né? Jesus. Então, por isso que Lewis escreve, né? Ele faz um leão, porque é uma figura, né, da messianidade de Jesus e por aí vai. Então, o que acontece? Então, Lewis é muito mais claro com isso. Até a própria ideia de céu, de eternidade. Ainda que o Lewis acreditasse em purgatório, né? O Lewis, ele tem um outro livro que é maravilhoso, que é O Grande Abismo, em que ele defende um pouco uma questões do purgatório, até porque o Lewis era um cristão de um ramo anglicano muito parecido com o catolicismo, né? Mas o Lewis é um dos maiores escritores do século XX. Então, já em Crônicas de Nárnia, é um pouco mais explícita as imagens, né? A questão já é um pouco mais clara. Já em Tolkien, você tem que... O Tolkien diz que não, mas, Tolkien, tu tá dizendo que não, mas eu consigo enxergar ali, Tolkien. Você tá- Involuntário, o cara escreve. É justo porque o cara é embebido da cultura porque da é religião. verdade, não tem justamente. como não, né? Tem vários elementos, tá, gente? As datas, inclusive, aqui eu não quero entrar em detalhes, que seriam coisas muito nerds, mas até algumas datas da Terra-média fecham com o calendário cristão e eventos do cristianismo. Caramba. Então, por mais que o Tolkien tá dizendo que não, tá ali. Inclusive, tem uma biografia muito boa da Dark Side, e nessa biografia tem um capítulo só sobre a religiosidade do Tolkien. Que legal. Então, isso é inegável, que a filosofia cristã, a teologia cristã, encharcou Tolkien, e ao ponto dele escrever. E o que é legal é que várias pessoas, né? Tolkien é conhecido no mundo inteiro, é venerado pelos nerds. E mal sabem esses nerds que estão aprendendo vários valores cristãos, porque quem escreveu O Senhor dos Anéis é um cristão. Por isso que Nárnia não fez tanto sucesso. Fez muito sucesso na Inglaterra e tal, mas não alcançou o sucesso do Senhor dos Anéis. Justamente por ser um pouco mais infantil, né, e por ter analogias muito claras ao Explícitas. cristianismo, mais explícitas. Tanto que foi um dos motivos que o Tolkien e o Lewis deram uma discutida. Porque ele falou, cara, o Tolkien achou meio pobre as analogias do Tolkien. Aliás, Lewis, Nárnia Ô, Bibo, assisti dizem que animal, você meu é Deus. fã da Stephanie Meyer também. Quem que é essa? Do Da- Crepúsculo? Do Crepúsculo. Não, cara, eu não sou, velho. Eu sou... Tu assistiu Eu todos nunca os filmes terminei da de assistir pré-estreia. o Eu assisti todos os Crepúsculo filmes, também. mas não na pré-estreia. Eu sou fã da Colin Hoover, mas para maiores de 18. Quem é a Colin? É uma escritora que eu gosto, que eu tô lendo agora. Ei, mas
Mas tem muita coisa boa, então, que dá pra retirar dessa Muita coisa boa. do cinema, de livros, Tudo, de quadrinhos. tudo. Cara, Você tem que ver Eu com lembro, sabedoria. eu gosto muito de Star Wars, né? E eu lembro que uma coisa... E isso mostra o quanto que a gente pega, né? Inclusive o Darth Vader aqui. bonitinho, né? Chewbacca. Que a gente... É, o Chewbacca, que a gente pega muito, né? Que é Uau. o bem e o mal que a gente já tava falando, né? Que Exato. mostrava, né? E tem que tomar cuidado com isso, mas sempre tem mal, né? Na gente e a gente tem que aprender a lutar contra isso, né? E Exato. eu lembro que eu trazia muito pra realidade, né? Até Nárnia. Minha mãe nunca foi de, tipo, me proibir de assistir as coisas, sabe? A minha avó era meio assim, tipo, meu, Disney é do demônio, não pode ter nada do Mickey. Normal, né? Mas a minha mãe não, mas ela sempre tomava esse cuidado, Isso né? é que ela não viveu nos anos 90. assim, Isso que tu não viu as fitas do Josué Irion, querida. não vi Falando mesmo. até do shampoo. Ó, ixi. Acho que a minha mãe pegou mais isso aí comigo, ela tomou esse Deu uma cuidado dosada maior, né? Quer ver a Xuxa, meu senhor. Né? Que se o CD faz o contrário, tem uns negócios, Tem umas né? loucuras. Não, mas enfim, só onde eu tava querendo chegar, né? Que ela sempre teve esse cuidado de me fazer entender o lado cristão. E não só isso, né? O lado bom de cada filme, né? Boa. E eu lembro que eu adorava assistir Nárnia, desde pequena, assim, sempre gostei. Já li os livros também. Mas eu sempre fui muito de filme, assim, sabe? E é muito legal porque eles incentivam a gente a ser melhor, mesmo que não seja, né? A gente tá falando de heróis também, Marvel. Eles estão sempre tentando lutar por algo bom, pela esperança, que é uma coisa que a gente compartilha muito, né? Esperança de um mundo melhor, de lutar por um mundo melhor. E como ele tinha falado do Todo-Poderoso, não esperar que Deus... Claro que Deus vai fazer os milagres, né? Mas a gente correr atrás da mudança também, E, né? sobretudo, lembrar que Deus tem um mundo melhor separado para nós. Isso já é uma É promessa. legal que até em Nárnia, eu vou dar um spoiler de Nárnia aqui agora, né? Não muitos vou dar anos. bem o spoiler, mas é legal que em Nárnia tem uma personagem que escolhe não ir pro paraíso, mas ficar curtindo as coisas do mundo, né? Olha só. Ela quer ficar nesse mundo porque ela tá apegada a esse mundo. Porque então... mal sabe o que tem lá, né? Justamente. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, Marvel. Acho que todos que estão assistindo aqui sabem o que a gente está falando. Talvez você não goste dos filmes da Marvel, mas você sabe o que a gente está falando. Cara, pega, por exemplo, a jornada do Homem de Ferro. Se você pega a jornada do Homem de Ferro, é alguém que é egoísta. Você vê o Tony Stark por 10 Tipo, anos perdido, assim, perdido, né? sendo egoísta, entendeu? Ele até fazia o bem sendo o Homem de Ferro, mas no fundo o cara era muito egoísta, se achava o tal. Mas é o cara que pega o míssil, uma bomba atômica e joga num buraco. Entendeu? Joga num buraco para levar o perigo para longe do mundo. E que não, vai ser Não, spoiler, pode né? ser, dane-se. Pô, o Ultimato Não, já tem mais de um Ultimato é ano. recente. E é o cara que Que no estala o final dedo, né? E é o cara que se sacrifica sacrifica. por todo mundo, né? Então, E assim, como esse crescimento, essa jornada levou... Cara de quem não viu o filme ainda. Não, eu vi. E eu, Ultimato, tu inclusive, viu? Eu vi, Aê, eu assisti. garoto. Eu assisti a ordem cronológica da... Ah, tu Inclusive, terminou? não eu terminei, mas- sou amigo do dublador do Tony Stark. É do- verdade. que legal. O Marco E Ribeiro. aí, filme dublado ou legendado? Olha aí, esse é outro programa. Mas o é. Marco Ribeiro. Dublagem é que- top. O Marco Ribeiro, que é dublador do Tony Stark, inclusive também é o E do dublador Jim do Carrey. Woody, é do Jim Carrey também. Ele é pastor Olha da que Assembleia legal. de Deus, Que legal. né, do Ministério Kairos. Então, assim, o Marco, legal. ele me contou um pouco sobre essa cena, né, que ela foi gravada depois e tal. E, cara, e não tinha nada. Aí o Robert Downey Jr. teve essa ideia, né? E eu sou o Homem de Ferro. Aham. Né? Então, cara, e aquilo foi muito emocionante, né? Tipo, então você acompanha por 11 anos aquele personagem, né? 10 Sim. anos. E você vê uma mudança. Por exemplo, você tem no Steve Rogers aquele cara que desde o começo se Já joga na era, granada, aham. né? Você tem aquele Sim. cara que se joga na granada para proteger os amigos. Você tem no Tony Stark um cara que por uma necessidade Aqui nós temos o própria... Homem-Aranha que perdeu o pé. Gente, 16 de dezembro, não tô brincando. Então, Vai ter um assim, novo, né? Vai ter um novo. Com Ai, grandes tudo bem. poderes. Depois eu Vem grandes falo ele. quedas. Mas é isso, que tudo você consegue tirar uma Tudo. lição, porque nenhuma cultura é neutra, né? Toda produção, toda peça pop, ela tem um interesse, ela tem uma mensagem, então nós temos que saber filtrar essas mensagens e entender que a verdade é a verdade, mesmo na boca de um filme, de uma série ou de um quadrinho. Já diria Lutero, o diabo é o cachorrinho de Deus. Exato. Gente, É isso obrigado aí, pelo galera. carinho da audiência. Tamo Valeu, junto. Foi gente. dois muito programaços, massa, né? Foram dois Não esquece de programaços. curtir o vídeo, seguir o canal. Compartilha segue lá com a o galera. Marquinhos, o Bibo, o Geise, segue @Bibotalk. todo mundo no Insta. E eu queria indicar um livro, Histórias que Contamos, do Mike Cosper. Essa é, bom, boa, é né? que não tem pra vender, cara. Não tem, só tem não no tem. app The Pilgrim. Ah, tá. Mas tem um, Mike Cosper é bom. Mas tem um, poxa vida. Do Tim Keller, não é? Do Tim Keller. Não, é do Daniel Strange, o nome do autor. Agora tem um livro, já que o Histórias que Contamos não está disponível para venda, mas tem um que está, que é chamado Conectados, do Daniel Strange,
Não é o... É uma capa com Stephen neonzinho, Strange. assim, Não é o né? Strange, Não Doutor é o Stephen Estranho. Stranger. Não, é do Daniel Strange e é uma capa verde chamado Conectados. Cara, é um demais. livro muito bom, galera. Muito bom, falando dessa nossa relação com aquilo que vemos e ouvimos. Que Meu, massa. top. Incrível. Deve leia, ter na leia, Amazon, gente. né? Tem na Amazon, isso você vai comprar na Editora, Amazon. qual que é a editora? Editora Vida Nova. Editora Vida Nova, editora boa, inclusive. Pode, leia, cara, é leia, muito leia, legal leia. esse livro aí, tá? É Conectados. Top. Tem também Engolidos pela Cultura Pop, da editora Ó. Ultimato, que é um pouco Ó. mais antigo, mas também é legal. Tá? Muito bom. Então tem Massa. bastante Tem coisa que também pode a retirar. Bíblia ali, que tem uma jornada do herói muito Ah, legal. tem também a Bíblia que é É interessante. verdade, Não, mas a amém. gente falou isso no começo, cara. O quanto a gente precisa Do outro estar... programa. Não, isso é do outro programa. Cara, a gente precisa estar cheio de Bíblia, cheio de palavra Isso de aí. Deus. Sim. Vamos- E, cara, a nossa verdade em primeiro lugar. Amém. Aproveitar que o Geis falou, vamos fazer uma rodada final de sugestões. Vamos. Vai lá, Marquinhos. Marquinhos, filmes aí, sugestões. Ou tipo uma dica, uma experiência, enfim, algo que tu queira deixar avisado. Super-herói. Lembrando que tá? todos esses super-heróis estão submissos à Bíblia. Trilogia Batman Cavaleiro das Trevas. Fantástico. Uau, Meu, é muito bom, mano. Pelo amor de Deus. É muito bom. uau. Vai lá, Vivo. E aí, Bibo, qual que é a tua indicação? Cara, estamos falando com adolescentes aqui? Isso, meu caro. Gente, é o seguinte, eu sei que vocês são adolescentes e estão toda hora ouvindo o que vocês têm que fazer, o que vocês não podem, o que isso, faz aquilo, estuda pro Enem. Aquela coisa. Eu sei que é uma pressão muito grande sobre vocês. Mas é o mundo que a gente vive, né, gente? E se a gente não estuda nesse mundo, a gente não consegue alcançar algumas coisas. É claro que tem pessoas que conseguem coisas sem estudar, mas são exceções. E talvez você não seja essas exceções. Então você vai ter que estudar, vai ter que ralar. E tem um filme que me inspirou muito no passado chamado Mãos Talentosas. Tá? É um filme muito legal de um negro, né, numa situação de vulnerabilidade, mas que tinha uma mãe analfabeta que sempre o incentivou ao estudo. E aí o filme mostra onde isso vai dar. Tá? Então, gente, recomendo demais. Filme bom, é um bom filme para você assistir. Mãos Talentosas. Eu acho que tem na Netflix, mas você adolescente, você sabe gente onde assistir. acha. Você sabe onde assistir. Recomendo Perfeito. Mãos Talentosas. É um bom filme, cara. Um bom filme que tem uma mensagem, eu acho bem legal. Bem legal. Show. Eu tenho uma história engraçada para contar em relação a filme assim e tudo mais. Por exemplo, eu não podia ver Harry Potter na minha casa, não podia ver, sei lá, Power Ranger, anime, Dragon Ball, mas era viciado em Toy Story, da Pixar. Todos. E meus pais alugavam a fita, depois DVD e tal, tinha os bonequinhos. E daí Amigo, estou aqui. Aliás, tem o Buzz é um Lightyear. Chorei hino, um né? monte no 4, inclusive. Chorei no 4, chorei no 3. Nossa, o 4 é ruim, gente. Ai, eu É bom. chorei no final. Não, o 3 é melhor. O 3 é melhor, poxa. Mas assim, eu tava tão... Eu acho que eu tinha uns 8 anos. Eu tava tão fissurado naquilo que eu peguei o meu boneco do Woody e eu queria que ele ganhasse vida, igual no filme. Nossa, aí no fundo virou o Chuck, que é o boneco assassino. Eu peguei um fio de cobre, liguei nele e liguei na tomada. E levei o maior choque da minha vida. Caraca, céu, mano. Meu Nem tudo Deus. que tá no filme Não foi o acontece Harry de Potter, verdade. não foi o Rei Leão, foi Foi o o Woody Woody, do Toy o Woody. Story. Não Tinha faça arrebentado. isso em casa. Não, pelo Como amor a de Disney quase me matou. Exato. Deus. O dia que... Né, esse é um corte, né? Como a Disney me matou. Enfim. O dia que a Pixar me picou. Ó. É Gente, isso aí, obrigado, galera. Bia. Foi Valeu, top, hein? Geise. Isso Valeu, aí, galera. gente, Obrigado, foi Não top esquece demais. novamente de Amigo, se inscrever no estou canal, aqui. curtir o vídeo, o Amigo, a logo do... O Insta da Onda, do Nil, vai estar na descrição. Me confundi aqui, é muita coisa pra fazer, mas isso aí, envia pros amigos. Escreve aqui indicação de filme também, né? Verdade. Indicação de série e o que você quer pro próximo Newcast. E comenta as suas analogias sobre filmes que você já viu. Teorias, beleza? Tamo tudo junto. isso aí. É Obrigada, nóis. viu, gente? Valeu, Tchau. gente. Até mais. Olha a dengue. Meu, mas ficou um rombo na parede, assim, ó, preto, da minha casa. Porque eu liguei na tomada, eu queria que mexesse. Meu Deus. Você escreveu Marquinhos no pé dele? Escrevi.